Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso workshop Entendendo a Auriculoterapia. Essa semana nós vamos estar juntinhos, né? Eu e você, estudando, aprofundando conhecimentos. Quem ainda não conhece vai conhecer este mundo maravilhoso da auriculoterapia avaliativa. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz, estou acompanhando o chat aqui ao vivo, né, com vocês. Que maravilha, né? Que delícia a interação de vocês aqui na sala já. Isso é maravilhoso. Não me sinto sozinha, gente. Continua aí, tá? Durante a aula, vai interagindo comigo. Eu gosto muito disso. Eu sou a professora Roselaine Oliveira. É um prazer estar aqui com vocês. Sei que tem muitos aqui que ainda não me conhecem, estão aqui participando pela primeira vez, né? Quem está aqui pela primeira vez, coloca aqui eu, professor, estou participando pela primeira vez aqui com você. E olha só, se você está aqui pela primeira vez ou você não está inscrito ainda no nosso canal, tá? Então vai aí agora, é rapidinho, né? Não deixa para depois, que acaba esquecendo. Clique em inscrever-se. Vai subir o sininho, tá? Clica no sininho na opção todas, caso você queira receber notificações dos nossos vídeos novos que vão sendo lançados, certo? Olha que legal, a galerinha toda aqui pela primeira vez. Eu já vou trazer o conteúdo da aula, tá? A gente tem muito conteúdo na aula de hoje, mas antes eu quero dar umas boas-vindas a vocês, viu, Adriana? Seja bem-vinda aqui pela primeira vez participando, né? A Márcia Oliveira também. Olha que legal, a Sabrina, a Rosângela. Gente, que gostoso. A Ali, Claudiane também pela primeira vez participando aqui. A Elaine, a Fabiana. Tem muita gente nova, hein? Que legal, gente. Que gostoso isso. A Jacira. Deixa eu ver aqui, Patrícia também pela primeira vez, a Paula, a Daniela, né? Muita gente. Olha, dá vontade de dar um oi para todo mundo aqui, mas é muita gente, gente. Olha só, sejam todos bem-vindos, viu? Sintam-se em casa. Vocês estão aqui pela primeira vez, mas sintam-se como se realmente vocês já fizesse parte dessa família Entendendo a Auriculoterapia. Esse canal ele foi criado exclusivamente para conteúdos de auriculoterapia, né? E conteúdos relacionados aí à terapia floral. Então, você vai encontrar bastante conteúdo liberado para você. Vale a pena fazer um tour pelo canal depois, viu, pessoal? Mas olha só, não esqueça de acompanhar as aulas primeiro, dê prioridade às aulas, porque essas aulas elas não ficarão, né, gravadas sempre, tá? Então elas têm um período, um prazo onde vai vencer o link, elas serão retiradas do ar. E aí acaba que, né, se você não acompanha, acaba perdendo o conteúdo, viu? A Shirley, seja bem-vinda. Falo contigo, menina. É um grande beijo no coração. Que bom que você esteja, né, está participando aqui ao vivo comigo. Que legal, gente. Que gostoso. Olha, gente, quanta gente nova. Ó, beijo no coração mesmo. É que eu realmente estou com tanto conteúdo para passar para vocês que eu quero já ir logo, tá? E entrar logo aí, né, na nossa aula de hoje. Mas antes de trazer o slide de hoje, tá? Deixa eu só acrescentar ele aqui. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria muito de passar alguns recados para a gente iniciar a nossa aula de uma forma bem transparente, que a gente possa seguir juntos, né, nessa caminhada dessa semana aí, sem nenhuma interrogação, certo? Algumas pessoas perguntando sobre certificação, então, durante o evento, nós não estaremos emitindo certificação, tá? Então, não terá certificado do evento, porque o evento ele é informativo, educativo, ele não tem fins, tá? Ele não tem uma finalidade profissional. Então, nós não vamos estar passando certificados. Vocês vão ver, muitas pessoas que já fizeram o curso de auriculoterapia, que vai estar acompanhando aqui, vai falar assim, nossa, mas é tanto conteúdo, né? Mas realmente ainda não é uma capacitação profissional. Uma capacitação profissional a gente precisa, né, de um curso que tenha pelo menos 150 horas, enfim, tá? Então, realmente, uma semana de conteúdo não chega nesse patamar de ser já ser um conteúdo, né, na quantidade certinha ali para uma capacitação profissional, certo? Então, nós vamos ter muito conteúdo, sim, mas certificação nós não vamos ter durante o evento do workshop de auriculoterapia, viu? Gente, e lembrando, então, já emendando, né? Então, não é um curso de capacitação profissional, são aulas de informativas para que vocês possam conhecer como funciona, conhecer a metodologia da professora, enfim, certo? E vamos que vamos para o nosso conteúdo. E as dúvidas que vocês forem tendo, eu vou colocando
tentando interagir com vocês de acordo com o conteúdo da aula, certo? Cada aula, vamos pegar as dúvidas dentro daquela aula para que a gente não fuja da proposta, a gente não saia, né, do nosso objetivo, certo? Deixa eu só ver aqui. Ah, sim, Claudiane, tem lá no grupo já, tá? Já tem material, já tem caderno de atividades lá no grupo, liberado para o pessoal que está participando aí. Deixa eu trazer o nosso conteúdo. E vamos lá, que hoje nós vamos falar sobre materiais de auriculoterapia, né? Mas é claro, vou fazer uma introdução aqui, porque nós temos muita gente que ainda nem conhece a auriculoterapia participando aqui desse evento, que está aqui justamente para conhecer. Afinal de contas, o que é isso? Como assim? Algum momento deve ter ouvido falar, né? A auriculoterapia, ela é uma das terapias que mais está crescendo a procura. Então, gente, eu fico muito feliz de saber isso, né? Então, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Então, realmente já deve ter escutado falar da auriculoterapia, mas ainda causa muita interrogação do que é isso, para quem ainda não viu o conteúdo a respeito. Então, vou fazer essa introdução hoje para que vocês entrem com o pé no chão, entendendo o que é auriculoterapia, né? E aí a gente parte para muito conteúdo durante a semana, viu? Então, sejam todos bem-vindos a esse workshop da auriculoterapia avaliativa. E vamos começar aqui, viu? Hoje vamos falar um pouquinho da história e os materiais, fazer essa introdução dentro da auriculoterapia. Afinal de contas, o que é auriculoterapia, gente? A auriculoterapia nada mais é que um tratamento que é feito através de pontos reflexos na orelha. Então, toda a nossa orelha, tá? Direita e esquerda, tem uma correspondência com todo o nosso corpo. Sério, professora? Sério. Quer fazer um testezinho rápido agora comigo? Só para que a gente, né? Eu gosto de interagir para ficar mais dinâmico aqui. Só para que você que não conhece ainda, conheça as estruturas. Amanhã nós vamos fazer divisão anatômica, vai conhecer localização de pontos, mas para que você conheça um pouquinho da estrutura da auriculoterapia e mais ou menos como funciona essa técnica e o método da auriculoterapia avaliativa, vem comigo agora. Olha só. Vamos conhecer a região de coluna, tá? Só para que vocês entendam, essa região da orelha está representada toda a coluna. Agora você que está em casa me acompanhando, pega o seu dedinho com a ponta de unha. Olha só, gente, a auriculoterapeuta, tá? Tem que ter unha curtinha, não pode ter unha comprida, né? Pega a sua pontinha de unha, vem nessa parte, que é essa parte aqui, olha, tá? Essa parte mais alta aqui no centro, que tem a cartilagem mais exposta, né, mais ressaltada, aqui está representada a coluna. Só que nós estamos representados aqui na orelha de cabeça para baixo, tá? Aqui fica a parte de cabeça, coluna, as pernas aqui, né? Então você vai subir, olha só, bem sutil, sem apertar, com a pontinha de unha, você vai subir nessa região aqui, olha. Tenta achar as vértebras da coluna aí. Conseguiu? Quem conseguiu, me dá um ok, eu consegui, professora, aqui no chat, tá? Olha só, isso aqui é legal vocês fazerem com os pacientes de vocês. Olha só, essa região aqui da coluna, a gente consegue contar vértebra por vértebra, tá? Então, quem conseguiu, olha só, pontinha de unha, tá? Vai subindo sutilmente que você vai caindo vértebra por vértebra da coluna aqui nessa região. Gente, eu tenho muita sensibilidade, então até com a ponta aqui, a palminha do meu dedo, eu consigo sentir. Opa, o pessoal já está conseguindo aqui, conseguiu? Conseguiu. Essa aí é a região da coluna, viu, pessoal? Então, a auriculoterapia nada mais é que um microsistema, onde a gente, ou seja, nós temos todo o nosso corpo, todo ser humano representado na sua orelha. Então, quando a gente fala todo o nosso corpo, nós estamos falando dele no seu inteiro, nas suas características físicas e emocionais. Por isso, na auriculoterapia, nós temos essa ferramenta de conseguir fazer tratamento tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional. Que legal que a galerinha toda aqui está conseguindo, né?
Isso é muito bom, gente. Todo mundo consegue, todo mundo tem, tá? A coluna representada aqui e toda parte do corpo. E nós vamos ver isso, né, no decorrer das nossas aulas, certo? Então, é um tratamento feito através de pontos reflexos na orelha que tem correspondência com todo o nosso organismo. E o pessoal está colocando aqui, né? Conseguiu, né? Meu Deus, consegui, que legal, gente. Tem muita coisa que a gente vai fazer juntinhos aqui essa semana, viu? Gente, eu acho fundamental essa parte teórica. Muitas vezes não é tão agradável, né? A gente gosta de prática, na verdade, mas para fazer uma prática bem feita, primeiro nós temos que entender a teoria. E tudo, quando nós vamos trabalhar com alguma coisa, é fundamental entender a origem, para que eu entenda o valor daquilo. Eu tenho que saber de onde surgiu, de onde apareceu a auriculoterapia, qual é a história dela. Tá? Então, desde a antiguidade, já era usado o pavilhão auricular para diversos tipos de tratamento e diagnóstico. Desde a antiguidade, que eu estou falando, isso de 3, 4 mil anos atrás. Tá? Então, povos do Antigo Egito usava ponto no pavilhão auricular para como uma forma, né, de evitar a gravidez. Mulheres colocavam um brinco em um ponto específico, né? Na antiga Grécia era usado pontos para fazer aí sangria, tá? Para infertilidade. Então nós temos aí relatos históricos. Se vocês forem fazer pesquisas, não trouxe hoje, nós não vamos aprofundar tanto nisso, tá? Mas se vocês forem fazer pesquisa, vocês vão ver que vários povos da antiguidade usavam o pavilhão auricular. Como que eu sei disso, professora? Pesquisa, porque nós temos vários escritos em livros, tá? Então a gente tem vários livros aí registrando o uso da orelha como fonte de diagnóstico e principalmente registro de tratamento a partir de pontos do pavilhão auricular, né? Então era usado por vários povos, mas aí quando chega lá em 1951, isso, gente, anota isso porque isso é muito polêmico e isso é muito importante que o profissional da auriculoterapia tenha conhecimento para não ficar, né, nessas bombardeio de informações todas deslocadas. E aí você sabe o que aconteceu realmente. 1951, lá na década de 50, Paul Nogier, né? Olha só, esse carinha aqui, ele é um médico, né? Ele que era um médico francês muito bem renomado, por sinal. Ele começa a receber pacientes com um ponto da orelha cauterizado. Opa, cauterizado um ponto da orelha? Como assim? Ele começa a investigar o que está acontecendo, por quê? Por que você queimou esse pontinho na orelha? E aí os pacientes relataram que estavam fazendo um tratamento para ciatalgia e haviam conseguido a cura. É claro que despertou interesse no médico, tá? Ele que já tinha uma propensão a gostar das terapias, né, integrativas, na época conhecida como alternativas, então ele começou uma investigação muito grande aí sobre esse pontinho. Nossa, se tem um ponto para cetalgia, deve ter pontos para mais coisas aí, né? Então, essa cauterização, ela era feita na época, né, ali pela Madame Barry, tá? Então, na cidade de Marcela, ela ficou conhecida como uma curandeira. Ela aprendeu esse ofício, essa técnica, com o pai dela, que aprendeu de um chinês que ele havia hospedado na casa dele, né? Então, os chineses passavam isso como se fosse ouro, tá? Como agradecimento pela hospedagem que ele teve. Então, ele ensinou essa técnica que foi passada para Madame Barry, que começou a aplicar, né, nas pessoas e que chegou até o consultório de Dr. Paul Nogier, que mergulhou profundamente nessas pesquisas. E aí, em 1958, né, ele, um pouquinho antes de 1958, em 1956, se não me engano, ele já lança a primeira cartografia da auriculoterapia, ou seja, ele lança o primeiro mapa. Gente, mas olha quantos anos o médico foi estudando, né, para conseguir encontrar mais pontos, tá? Então, a primeira parte que ele encontrou, a coluna, né, como a gente viu ali, tá? E aí, a partir da coluna estar invertida, né, ou seja, na parte de baixo estar as partes mais altas e na parte mais alta estar a parte mais baixa, ele conseguiu, né, ver aí os membros superiores, inferiores, a cabeça e enfim.
Quando, em 1958, agora, né, na revista de Xangai, lá na China, imagina o choque para os chineses que já trabalhavam, né, com pontos auriculares, enfim, mas não tinham desenvolvido uma cartografia, não tinha um mapa ainda com essa ideia de um feto invertido, tá? Quando colocado isso na revista, né? A revista de Xangai ela publica isso e os chineses têm um contato com essa cartografia. Opa, algumas escolas chinesas se interessam muito, porque como eles já trabalhavam com vários pontos na orelha, eles estudam, pegam a ideia de Pounogier, de um feto invertido, e acrescenta os pontos que eles já trabalhavam, que eles já conheciam. E aí surge o mapa da auriculoterapia chinesa e a confusão que nós temos até hoje, né, sobre a auriculoterapia chinesa e francesa. Nós temos duas ramificações, duas bases, né, de escolas, de ideia, que eu quero que vocês entendam muito bem isso, porque é muito importante para você saber separar uma da outra, tá? Então, por isso que quando você pega o mapa da auriculoterapia francesa, nós temos uma quantidade de ponto bem mais reduzida do que o mapa da auriculoterapia chinesa, porque como eles já tinham conhecimento de outros pontos, foram acrescentados os demais pontos que eles já tinham conhecimento, né, na sua cartografia. Então, surge a partir daí essas duas escolas, tá? Chinesa e francesa, e qual é a diferença de uma para outra? Francesa, olhar do Paul Nogier, médico, uma visão ocidental em cima do ser humano, tá? Então, quando você vai estudar numa escola de auriculoterapia francesa, que por sinal hoje a representação nossa aqui no Brasil exige que o profissional seja graduado na área da saúde, para exercer essa profissão, porque precisa entender de fisiologia, tá? Então, isso é muito importante, precisa entender de fisiologia no olhar ocidental. O que é a fisiologia no olhar ocidental, professor? Quais são as funções do coração, do braço, da perna, do rim, do fígado? Nesse olhar que a gente está acostumado aqui, né? Inclusive aqui no Brasil, tá? Esse olhar ocidental. Quando a gente vem para o olhar de fisiologia chinesa, nós não precisamos que o profissional seja graduado na área da saúde para exercer a auriculoterapia, porque o olhar da fisiologia chinesa é diferente da fisiologia francesa, tá? Nós pegamos o olhar oriental, onde entra Qi Shui, Jing, 5 elementos, onde entra essa outra linha de visão do ser humano no seu olhar de fisiologia. Também tem que entender dessa fisiologia para atuar, mas aí precisa entender da fisiologia com o olhar oriental, que é diferente do olhar ocidental. Deu para entender? Tá dando para entender certinho? Então, se você vai atuar com a auriculoterapia francesa, você precisa entender de fisiologia humana no nosso olhar ocidental. Se você vai atender, né, com a auriculoterapia chinesa, você precisa entender de fisiologia oriental, tá? Então, por isso que talvez você vai falar, professor, eu fiz um curso, mas eu não aprendi sobre 5 elementos, não aprendi sobre yin yang, né? Porque você fez um curso, então, que não está fundamentado na medicina chinesa, tá? Então, só quem vai fazer curso fundamentado na medicina chinesa vai passar por essa orientação de como o oriental vê o ser humano, ok? Deu para entender essa parte, gente, porque isso é muito importante vocês entenderem a diferença das duas escolas, chinesa e francesa. Então, uma eu preciso entender da área da saúde nesse olhar ocidental, a outra eu preciso entender da área da saúde no olhar oriental. Por que eu preciso entender de fisiologia para exercer a auriculoterapia chinesa e francesa? Precisa entender, tá? Porque precisa fazer diagnóstico. Não tem como a gente fazer tratamento quando eu não aprendo a diagnosticar. Então, se você fez um curso de auriculoterapia, mas você não sabe fazer diagnóstico do seu paciente, opa, sensor de alerta ligado. Será que eu estou pronto para atuar profissionalmente? Porque se eu não sei o que o paciente tem, como eu vou tratar?
Então a gente vai ver isso, vou passar para vocês, né, várias dicas sobre diagnóstico, acho que na aula de quinta-feira, então bem importante a gente saber. Não é só fazer a anamnese a gente pergunta para o paciente de forma verbal, o que o paciente tem, eu tô, né, olha, fibromialgia, depressão, é a lista de sintomas que o paciente traz, não é o suficiente. Isso são sintomas que o paciente traz de forma verbal, mas que o profissional vai, de alguma forma, tá, chegar na causa. O que é que está gerando esses sintomas no paciente? E aí sim você está prontinho aí para atender profissionalmente quando você aprende a fazer um bom diagnóstico. Agora vamos lá. A Célia está fazendo auriculoterapia chinesa. Legal, gente, muito legal, tá? Então você já deve ter passado pelos módulos no seu curso sobre, né, toda essa fundamentação de medicina tradicional chinesa. Deixa eu só ver aqui. Isso, tá? Os pontos são diferentes aí. Vocês vão se deparar com vários mapas, porém, tá? Vocês vão ter que definir qual é o mapa de cada escola. Por isso é bom sempre. Quando as pessoas perguntam para mim, professora, passa para mim a indicação de um livro para que eu inicie na auriculoterapia, eu falo, nunca inicie por um livro, porque a auriculoterapia, ela não tem um caminho único, ela tem ramificações, e aí se você começa por um livro sem ter uma estrutura de base, você fica perdido na auriculoterapia. Sempre comece com uma capacitação profissional para depois ir acrescentando conteúdo dentro daquilo que você estudou. Então, olha só, nós temos aí, né, toda essa evolução da auriculoterapia, é claro, e ela continua. Depois que Paul Nogier fez, os grandes estudiosos chineses também lançou, continua essa evolução, tá? Então, essa evolução continua com a nossa querida Huan Lishu, que é maravilhosa, mas, né, a gente tem como uma grande referência dentro da auriculoterapia chinesa, essa profissional incrível, que lança mais tarde o mapa do dorso do pavilhão auricular e lança também, né, hoje você vai comprar uma plaquinha de auriculoterapia, você vai ver que um lado tem um furinho, outro lado tem 2 furinhos, né, para colocar 2 estímulos, estímulo duplo, porque ela lança a técnica de 2 estímulos por ponto, tá? Então é muito interessante você ver tudo isso. Então, a partir dessas 2 escolas, chinesa e francesa, começam vários profissionais a se interessarem pela área da auriculoterapia e associar outros conhecimentos, criando ramificações, diversos métodos diferentes. Por isso se torna tão confuso. Cada método tem suas técnicas, então cada método você vai aprender técnicas diferenciadas, né? Por exemplo, na auriculoterapia avaliativa, nós temos de técnicas que compõem a auriculoterapia avaliativa, nós temos a correntinha, nós temos a cerquinha, nós temos peneirinha, tudo inha, né? A professora gosta do inha, peneirinha, nós temos a técnica matar raiz, nós temos diversas técnicas, sangria avançada, técnica de mocho, então são técnicas que compõem o método da auriculoterapia avaliativa. Por isso, quando eu perguntar para vocês quais as técnicas que vocês trabalham dentro da auriculoterapia, são essas práticas, tá? Que tipo de técnica você aprendeu a fazer na auriculoterapia, ali no seu curso? Diversas técnicas. Nós temos diversidade de materiais de estímulos que nós vamos estudar hoje, né? E aí, claro, né? Como a evolução continua, a professora que também, tá, gente? Eu também me interessei muito há 12 anos atrás, quando eu conheci a auriculoterapia. Para mim foi assim um amor à primeira vista, o primeiro contato, realmente eu me apaixonei e a partir dali eu comecei a estudar muito. Fiz meu primeiro curso de auriculoterapia, amei. Eu queria mais, então procurei uma especialização em auriculoterapia. Fui fazer meu segundo curso de auriculoterapia, para minha surpresa. Era muito diferente do que eu tinha aprendido no primeiro. Eu quase pirei. Eu falei, não, então eu vou fazer o terceiro curso, porque daí eu vou ver se é o primeiro ou se é o segundo que está certo. Fiz meu terceiro curso de auriculoterapia. Adivinha o que aconteceu? O meu terceiro curso de auriculoterapia era diferente do segundo e diferente do primeiro. Eu fiquei assim, quase desisti da auriculoterapia, confesso para vocês. Mas aí despertou aquela. Mas por quê? Que cada lugar que eu vou fazer curso ensina de um jeito diferente, né? Então, no terceiro curso, eu quase desisti.
Falei, vou fazer o quarto curso. Fui fazer uma quarta escola de auriculoterapia. Nessa quarta escola eu entendi que não tem especialização, que nós temos métodos diferentes, né? Que são meios diferentes. É aí que eu fui ver essas ramificações, fui entender por conta própria, porque o quarto curso que eu fiz era diferente do primeiro, do segundo e do terceiro. Falei, gente, são ramificações, são ideias diferentes, mas que funcionam, né? Então, acabei aí fazendo vários outros cursos dentro da área, várias especializações, até entrar de cabeça em estudos realmente de desenvolvimento de um método, certo? Então, hoje eu sou professora palestrante dentro da área de auriculoterapia e terapia floral, medicina chinesa, sou pós-graduada em medicina tradicional chinesa, pós-graduada em arte terapia, né? Sou terapeuta floral, sou autora, então, bem-vindo, né? Prazer, pessoal. A professora é autora do método da auriculoterapia avaliativa. Sou autora do mapa Entendendo a Auriculoterapia, esse que tem o bannerzinho aqui atrás, mas que eu vou mostrar para vocês também no decorrer, né, dessa semana de estudos. E aí acompanho, né? Tô sempre buscando novos meios, tá? A gente coloquei um resumo de currículo aqui para vocês, porque realmente o que importa é a nossa aula hoje, tá? Então, um resumo de currículo mais importante para vocês hoje é isso. Sou autora do método Entendendo, né, a Auriculoterapia Avaliativa. Eu ministro o curso Entendendo a Auriculoterapia e autora do mapa Entendendo a Auriculoterapia. Quando eu comecei com a auriculoterapia, eu ganhei um gás muito grande no começo, né? Tanto nessa questão de pesquisa quanto em atendimentos. Gente, eu cheguei a atender mais de 100 pessoas em 10 dias, tá? Então eu tenho precisão de quantas pessoas. Foram 104 pessoas atendidas em 10 dias. Então eu tive assim, isso mais ou menos uns 6 meses depois que eu já, né, tinha começado ali, comecei com um pouquinho, porque é difícil o início, mas foi deslanchando de um jeito, as portas dentro da auriculoterapia se abriram num processo, né, podia chegar aqui e falar, gente, toda a dificuldade que eu tive no comecinho, sim, mas com 6 meses eu já comecei a ter um fluxo muito grande de paciente, uma agenda muito lotada, e isso fez com que eu pudesse ter a oportunidade de lançar esse olhar diferenciado nas orelhas. Comecei a anotar todas as orelhas, tá? Comecei a anotar os sinais que eu via, as queixas que os pacientes traziam. Então, comecei poxa, se a gente pode tratar o paciente através da orelha, então eu também posso ver o que o paciente tem através da orelha. Comecei a anotar esses sinais, né, que eu via nas orelhas de diversos pacientes e correspondiam com a área, tá? Então, o mapa também que eu lancei, ele foi totalmente pesquisado através desses sinais que eu vou, né, mostrar para vocês no decorrer dessa semana. E aí nasce o método da auriculoterapia avaliativa, certo? Como que esse método nasceu? Além de auriculoterapia, o que a professora estudou para gerar esse método? O método a gente cria a partir de diversidade de conhecimentos. Então fui estudar fisiologia, anatomia, embriologia, fisionomia, biotipologia, psicossomática, arte-terapia, psicologia analítica, né, linguagem corporal, entre muitas outras, tá? Então, aqui está um pouquinho, né, aí de terapias que eu acabei fazendo, mas tudo me remetia à orelha. Tudo que eu estudar, eu ficava relacionando com a orelha, tá? Então, tudo é por isso que nós temos aí esse método tão diferenciado, principalmente quando a gente fala de tratamento emocional, que é um foco muito grande da auriculoterapia avaliativa. Aí, dividindo, né, a partir do momento que o método ficou pronto, testado em vários pacientes, com resultado maravilhoso, realmente não podia ficar só dentro da minha sala de atendimento. Comecei a expandir isso através de cursos. Já ministrava cursos, né, dentro de outra escola, tá, com outro método, mas eu esperei realmente a conclusão total para lançar a auriculoterapia avaliativa. E há 3 anos atrás foi lançado esse curso online de auriculoterapia avaliativa. Então, nós saímos só do presencial e fomos para o mundo online, hoje chegando aí a ter aluno de 12 países em 3 anos, né? Então, realmente maravilhoso. Olha só, e aí é o nosso mapa da auriculoterapia avaliativa. Roseni,
como eu acabei de falar aqui, né? Talvez você tenha perdido o início. Se você for para a área fundamentada na medicina chinesa, você não precisa ser graduada na área da saúde. Pode sim. A auriculoterapia avaliativa ela é fundamentada nos princípios básicos da medicina tradicional chinesa, ok? Então, pode sim. A auriculoterapia avaliativa, gente, é um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado a ver, tá? Nós não usamos protocolos prontos. Então, esse livro que a gente vê por aí, né? Olha, a gente coloca esse ponto para isso, esse ponto para aquilo. Foge da ideia da auriculoterapia avaliativa, tá? Então, na auriculoterapia avaliativa, a gente não trabalha com protocolo pronto. Cada paciente é avaliado de forma individual e a partir da avaliação que é feita na orelha do paciente é que nós vamos determinar a combinação de pontos que vai ser usada, o material e as técnicas que serão aplicadas para aquele caso específico. Parece que é muito difícil, não parece? Mas é muito mais fácil do que decorar protocolo pronto, que nunca vocês vão decorar, não é verdade? Nunca vai decorar todos os protocolos, até porque protocolo pronto é feito para queixa, e o nosso foco é tratar a causa do problema. E a causa a gente vê na orelha, tá? Então, a nossa a nossa ferramenta para gerar o diagnóstico e o tratamento é somente a orelha. Então, olha só. É muito interessante, porque vocês vão aprender isso comigo aqui, né? A anamnese ela é realizada a partir da interpretação das alterações que nós encontramos no pavilhão auricular do paciente. Nós temos a etapa da anamnese verbal, onde nós pegamos as queixas, os sintomas, e aí nós vamos para a anamnese, né? A avaliação do pavilhão auricular, onde nós vamos ver o que está originando aqueles sintomas. O tratamento é realizado a partir de estímulos no pavilhão auricular. Então, olha só, a anamnese, nós chegamos no diagnóstico a partir do pavilhão auricular e o tratamento também é realizado a partir de estímulos no pavilhão auricular. Mas o que é estímulo? O que é estímulo, pessoal? Vamos lá. Estímulo é qualquer toque no pavilhão auricular, tá? Então, estímulo não é semente, estímulo não é agulha, estímulo é qualquer toque que eu der no meu pavilhão auricular, eu estou estimulando, né, a orelha. É qualquer pressão que eu fizer na orelha, é qualquer perfuração, qualquer emissão de calor. Então, tudo isso é usado para estímulo no pavilhão auricular. E quando eu pego essas referências de estímulos, a partir daí são geradas técnicas que são usadas, certo? Então, frio, frequência, né? Quando a gente trabalha com laser, com estímulo elétrico, isso faz estímulo no pavilhão auricular. E, claro, materiais usados para fazer estímulo. Mas os materiais, eles vão fazer este estímulo a partir de perfuração, de aquecimento, a partir de pressão, certo? Então, vamos lá. Materiais para estímulo não é estímulo. Então, você que é profissional tem que saber diferenciar isso, tá? Vou usar um estímulo na orelha, não vou usar um material para estimular um ponto na orelha. Está dando para entender aqui, pessoal? Está dando para acompanhar certinho? Eu vou agora trazer para vocês, como eu falei de materiais, eu quero apresentar para vocês alguns materiais e aí a gente vai interagindo aqui, certo? Olha só, um dos materiais mais utilizados aí dentro, né, da auriculoterapia, mais popular, que chegou primeiro aqui, principalmente, né, no nosso país, mas veio também, né, de outros. Lá na antiguidade a gente usava espinho de peixe, né? Usava cauterizar, queimar realmente os pontos na orelha, usava. Depois foi evoluindo, né? Chegou para aquelas agulhas que eram amoladas nas pedras. Tudo vai evoluindo. Ainda bem, né, gente? Porque imagina usar técnicas de cauterização não se usa mais, tá, gente? Não usa mais queimar ponto na orelha. Não usa, né? Punção, cortes na orelha, por favor, não fiquem na pré-história usando técnicas antigas que são perigosas, tá? Então, todo o processo vai evoluindo dentro da auriculoterapia, inclusive os materiais para serem usados para fazer estímulos também. Então, para estimular esses pontinhos da orelha, nós utilizamos alguns materiais.
o material que veio, né, que entrou aí, primata, dentro da auriculoterapia, que está até hoje, porque realmente é bom, mas nós temos que saber até onde, são as sementes, tá? Quais materiais são usados, né? Então, sementinhas são usadas. Tanto semente de mostarda amarela, né? Ou essa aqui é de couza, quanto a escurinha, quanto a semente de couza, quanto semente de vacária, todas as sementes, anotem isso. Todas as sementes, elas são tonificantes. E quando nós falamos de tonificantes, é um material que gera calor no organismo, tá? Então, sementes são boas, professoras, são boas quando eu preciso gerar calor no meu paciente. Quando eu tenho que tirar calor do meu paciente, se eu usar uma semente no ponto, eu posso piorar o quadro daquele paciente. Tá? Então, anotem isso. Professora, sério, sério, tá, gente? Eu falo, sabe por que eu falo com bastante pé no chão? Porque eu atuo na auriculoterapia há mais de 12 anos. É atendimento clínico constante. São alunos de 12 países, são alunos para todo lado, gente. Então, assim, todos os alunos têm esses relatos. Eu sei o quanto isso aqui pode ser prejudicial quando você usa um paciente que não deveria ser usado algum material que vai tonificar, que vai estimular calor naquele organismo. Então, use semente somente em caso de tonificação. Professora, eu não sei o que é isso, tonificação, dissipação, tá tudo confuso para mim, calma. Né? É assim, todo começo, quando a gente vai conhecer alguma coisa, parece que tá tudo embolado e confuso. Depois a gente vai desenrolando, né? Nas aulas, a gente vai desenrolando esse fio. Tá? Esse novelo vai ser desenrolado. Calma aí, só vamos anotar os materiais hoje, que aí a gente vai desenrolando mais isso amanhã, depois, enfim. Então, as sementinhas, quando eu vou usar? Quando eu quero, tá? Quando... Olha só, essa é a pergunta legal aqui, Thaisa. Eu vou saber, por isso que eu tenho que saber fazer diagnóstico, que é uma aula que nós vamos ter na quinta-feira, tá? Primeiro eu preciso saber diagnosticar o meu paciente. A partir do momento que eu sei diagnosticar, eu vou saber qual é o material mais viável para ele, quais são as técnicas mais viáveis e quais são os pontos que ele precisa, ok? Outro material que depois da semente, vou pegar aqui em ordem progressiva, né, de lançamento. Depois da semente chegou até nós a evolução da agulhinha, né, que é chamada de agulhinha rabinho de porco. Gente, essa agulhinha aqui, ela tá toda bagunçada, tá aberta, porque eu só uso para mostrar em aula, não é material de uso de atendimento, tá? Porque, olha só, material de uso de atendimento, agulha, ela é perfurante, ela é contaminante, então tem que ser muito bem guardadinho, muito fechadinho isso aqui. Nunca eu posso colocar a mão aqui para pegar a agulha, sempre no saquinho, puxar com a pinça, certo? E aí vou pegar uma agulhinha, olha só. E aí essa agulhinha, não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera, é muito fininho, dá para ver ali, né? É chamada de rabinho de porco, né? O pessoal conhece, professor, é um nome feio. O pessoal fala, é muito feio, mas é como é conhecida, né? Mas ela é agulhinha semi-permanente, tá? Então é agulhinha semi-permanente. Isso aqui é um material que pode ser usado em qualquer caso, em qualquer situação. Porém, anota o porém aí, eu gosto sempre de ensinar e colocar os prós e contras, né? Porém, esse material aqui, o paciente vai com ele para casa, tá? Isso aqui é colocado na orelha, é colocado um micropore em cima, né? E o paciente vai com essa agulhinha para casa. Dói, tá? Dói. É perfurante? É. Corre o risco de infeccionar? Com certeza, corro o risco de infeccionar. Quem é responsável por aquele paciente? Eu, profissional. Então, é viável trabalhar com esse material? Se só existisse ele, seria a única opção. Mas eu tenho materiais mais seguros, viu, pessoal? Que vocês podem trabalhar com mais segurança. Isso aqui, o paciente vai com ele para casa, cai sozinho. Muitas vezes cai, né, quase tudo antes do paciente voltar para a sessão, e aí é descartado de forma incorreta, é jogado de qualquer jeito, o paciente nem vê onde cai, enfim, não é um material que eu indico o uso justamente por isso. Muitas vezes é descartado de forma incorreta, e aí não é legal, certo? E é um material um pouquinho invasivo, porque fura e dói bastante. Entrando ainda na onda das agulhas, e aí a gente tem as agulhinhas filiformes,
que são as famosas agulhas de acupuntura, tá? Para trabalhar na aurícula, eu gosto muito desse tamanho de 20 por 15, olha só, 20 por 15, e aí tem também as bem pequenininhas, de 18 por 8, enfim, eu tenho uma da Dux aqui, né, que ela é bem pequenininha. Esse aqui, para trabalhar, você precisa ter domínio de agulhamento. As agulhinhas filiforme, elas são uma ótima opção, porque principalmente quando você tem, na verdade, quase que a única, né? Quando você tem uma orelha extremamente oleosa, não vai parar micropor, e aí? Vai cair, né? Se você colocar uma semente, qualquer coisa que vá micropor para prender, vai cair. Então, até você controlar a oleosidade daquele paciente, as agulhinhas filiformes são excelente opção, então precisa realmente aprender a fazer agulhamento, tá? Ela vai ficar, né, dessa forma na orelha, e também é a agulhinha mais usada para fazer técnicas emergenciais, transfixação, analgesia profunda e, né, todas essas técnicas mais avançadas dentro da auriculoterapia, certo? Essa agulhinha, o profissional vai colocar na orelha do paciente, vai deixar de 20 a 30 minutos, vai retirar, vai descartar, por favor, de forma correta, na caixinha amarela, tá? Para descartes aí de objetos, né, perfurantes, tá? E quando eu falo de trabalhar com agulhas, eu preciso sempre ter a responsabilidade profissional de ter um contrato com uma agência que faça a coleta desse lixo. Eu não posso descartar isso em lixo comum, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, olha só, sementes, pode deixar na orelha, né, até 7 dias. Não deixe mais que isso, porque nós estamos falando de um material que é orgânico, que entra em decomposição e pode gerar ferimentos se ficar muito tempo na orelha, certo? A agulhinha também é semi-permanente, de 5 a 7 dias, precisa ser retirada da orelha. A agulhinha filiforme, vocês vão deixar 20 minutos, né, até 30, depende do caso, vai fazer a retirada do consultório, o paciente vai para casa sem nada na orelha, ou caso queira colocar depois um cristal, tudo bem. Aí nós temos a agulhinha flecha de fogo. Gente, vocês conheciam todos esses materiais de trabalhar com para estímulo na orelha? Aí nós temos a agulhinha flecha de fogo que vem, tá? É aqui dentro. É uma agulhinha muito invasiva. Olha só, ela vem com esse ímã na ponta para que o paciente vá estimulando ela, né? 2, 3 vezes por dia em casa. Você vai dar esse ímã para a pessoa levar para casa. Precisa usar a flecha de fogo? Não. Depois dessa aula, pesquisa aí a Roselaine Oliveira, campo de batalha. E aí vocês vão saber tudo sobre essa agulhinha aqui, certo? Então, Roselaine Oliveira, campo de batalha. E vocês vão ver uma aula praticamente sobre agulha flecha de fogo, que foi criada exclusivamente para soldados em campo de batalha, tá? Porque não podiam ir com nada com micropore, não dava tempo de fazer agulhamento filiforme, eles estavam sendo preparados para campo de batalha. É uma agulha muito invasiva, tem uma flechinha, ela não precisa de micropore cobrindo, mas ela cai sozinha, eu muitas vezes tenho que puxar. Para a gente usar isso, gente, num paciente, o paciente não vai voltar mais para a sessão, então é melhor nem arriscar, porque ela realmente é invasiva, ok? Aí, saindo das agulhas, a gente entra no material, que é um carro-chefe, excelente opção para você escolher como carro-chefe do seu trabalho, que são os cristais, ok? Os cristalzinhos, o meu guarda aqui, olha só. Então, cristalzinhos são polêmicos, né? Muito polêmico, por sinal. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui na placa para tirar aqui para vocês verem. Acho que não tenho na placa. Mas, enfim, deixa eu tentar pegar um aqui para vocês verem o cristal. Olha só. Consegue ver aqui? Tá? Então, ele é bem pequenininho, tá? É uma esferinha, uma bolinha de cristal, feito através de pressão. E nós temos, então, no mercado, uma diversidade de fornecedores de cristais, onde nós trabalhamos, como nós temos a opção de cristais programados e não programados, certo? Eu não trabalho com cristal programado. Os cristais programados, eles vêm com um gráfico que é chamado de gráfico mãe, como esse aqui, tá?
Aí vai vir esse aqui está no vidrinho, mas aí vem o gráfico junto, separado, né, adesivo, que você vai colar na placa, colar os cristais. Isso aqui vai funcionar como QR Code, tá? E vai passar informações para os cristais que são. Por que o cristal ele absorve informação? Porque ele contém silício no centro. O silício é material usado no gravador, tá? É pelo silício que você me ouve, que você, né, ele faz modulação frequencial. Então, é possível gravar uma mensagem que vai ser transferida para os cristais. E aí, cada fornecedor faz a sua mensagem, transfere para os cristais, e enfim, a quem gosta de trabalhar nessa área, o ideal é que faça curso específico dentro da programação que vai trabalhar. Eu não trabalho com programação de cristais, então trabalho com cristalzinhos assim, normal, para pressão. Acho um material super seguro, porque ele não dá alergia, não entra em decomposição, né? E faz aí um equilíbrio, tá? Então ele equilibra, certo? Então tudo que está em excesso ou em deficiência, você pode trabalhar com cristalzinho. É muito seguro. Então, já falando em silício, né? Que cristal contém silício no centro, agora você imagina um produto, né? O silício ele faz essa modulação frequencial. Por isso que por conter silício no centro do cristal, ele é um material que a gente chama, né, material de equilíbrio. Agora, um material de alta tecnologia, vamos lá. Silício puro, biomodulação, modulação frequencial total. Aí nós falamos do stipper, tá? Essas pastilhinhas aqui que vêm prontas, né, já com micropore, ou vêm soltinhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, deixa eu ver aqui, pegar uma do pacotinho. Eu sempre tenho uma separada e hoje eu não tenho. Vou pegar mais uma agora, né? Mais uma pastilhinha, porque daí já não dá mais para uso, como eu mostro aqui para vocês, né? Aí sai o silício. Olha só. É uma almofadinha com, né, esse algodão hipoalergênico, não causa alergia, e ela é impregnada quando você passar a mão. Por isso que eu falo, não dá para usar mais, olha, né? Já estou tirando, tá? Você vai sentir que tem tipo uma areinha. Ela é impregnada de micropartículas, microcristalzinhos, é silício puro, modulação frequencial. O material que eu mais indico para usar com criança, com pessoas com sensibilidade, porque os pontinhos na orelha, quando a gente trabalha com material de pressão, dói, tá? É normal que o ponto fique dolorido, principalmente se for tratamento de dor. E esse aqui, né, para pessoas que são super sensíveis, é um material super tranquilo, ele não dói, tá? Então, olha só, é uma almofadinha que vai trabalhar, é uma modulação frequencial. É um dos materiais mais modernos que nós temos na auriculoterapia. E agora eu vou passar para vocês o que nós vimos, as últimas pesquisas, né, que nós estamos fazendo e que tem tido, assim, gente, um resultado incrível. Eu quero ver agora, tem aluno meu aqui que já fez a experiência para falar, professora, coloca aí no chat para o pessoal ver, que nós estamos fazendo agora a experiência e nós estamos conseguindo um resultado incrível com a máscara do Stipper para fazer preparação da orelha para aplicação dos pontos, tá? Nós temos as técnicas de preparação, que são sangria, moxa, e agora a gente está inserindo na preparação para receber o tratamento a aplicação de máscara de silício. Se tiver algum aluno aqui que já fez a experiência com a máscara, coloca no chat para mim, por favor. Então, a gente está tendo, assim, experiências incríveis, maravilhosas. Gente, é maravilhoso. Resultados fantásticos aí usando esse produto que eu vou passar para vocês com mais... vou dar mais ênfase, mais lá acho que na quarta aula nossa, quinta aula por aí, certo? Então, é um material incrível. Dentre os materiais, nós temos outros materiais, tá, gente? Nós temos uma diversidade muito grande. Então, nós temos aí esferas que já vêm prontinhas, né? A gente tem de ouro e prata, que o pessoal fala muito do ouro e da prata. Professora, trabalhar com esferas de ouro e prata é um bom recurso? É uma boa escolha? Eu não acho uma boa escolha. Ah, pessoal, apareceu, Edilúcia, tá por aqui, né, Edilúcia? Usa muito, né? Ótimo. Então, olha só.
Quando eu vou trabalhar com ouro e prata, eu tenho que entender que o ouro tonifica, que a prata dissipa, certo? E se o ouro tonifica e a prata dissipa, eu tenho que dominar bem medicina chinesa, saber bem o que eu quero tonificar e o que eu quero dissipar, porque se eu troco o material e coloco em pontos de forma invertida a função, eu vou piorar a situação do paciente. Então, use prata e ouro só se realmente você souber muito que ponto que precisa colocar a prata e que ponto precisa colocar o ouro. Preciso, ele vai ser melhor do que os outros materiais? Não. Então, trabalhe com segurança. A gente trabalha com cristal, ele você pode usar em qualquer caso, em qualquer situação, em qualquer idade. Por isso que eu falo, trabalhe com material que vai dar resultado e que é seguro para você. O cristal, se o paciente esquecer na orelha de um mês para o outro, só não vai estar fazendo efeito, mas o cristal também não vai estar prejudicando o paciente de estar ali com ele na orelha, certo? Então, esse é o material que eu mais indico vocês trabalharem. Dentre as nossas técnicas, nós usamos alguns materiais como lanceta para fazer sangria, né? E usamos a moxa, tá? Para fazer o processo de inserir calor quando precisa, né? Muitos pacientes precisam ativar o calor no seu organismo e a gente usa a preparação a mochinha auricular. Moxa auricular é essa aqui, não é a mesma que é usada na acupuntura sistêmica. Essa é a Mogusa Co, né? Então, olha só, deixa eu pegar aqui a capinha para mostrar para vocês. Olha só, é essa mochinha aqui, certo? Não vão fazer moxa na orelha de paciente com moxa bastão, porque o calor da moxa bastão não foi feito para a orelha e pode causar uma lesão no tímpano, certo? Então, sempre que for usar uma técnica, use com segurança, use passando pelo curso que ensinou você a fazer aquela técnica para saber os cuidados que devem ser tomados e quando é melhor usar aquela técnica e quando não é viável usar aquela técnica, certo? Dentre os outros materiais de auriculoterapia, gente, a auriculoterapia, ela é uma terapia que ela tem um custo baixíssimo, tá? Então, esses materiais são tudo materiais baratos para você usar aí nas sessões. Os materiais que você precisa comprar para que você tenha, né, que talvez seja um pouquinho mais caro, são materiais que vão te acompanhar a vida toda. Eu falo isso porque eu trouxe hoje aqui a minha plaquinha de auriculoterapia vermelha. Essa aqui, gente, foi do meu primeiro curso de auriculoterapia. Pensa, eu tenho essa plaquinha aqui, tem mais de 12 anos. E olha só, ela ainda tá linda, não tá? Ela é maravilhosa. Eu amo essa plaquinha aqui que me acompanha há 12 anos. Eu tenho várias plaquinhas, né? Eu uso nos cursos, enfim. Mas se você ainda não comprou e for comprar materiais, procure assim, placa de auriculoterapia, placa complementar, tá? Procura por esse nome. Por quê? Porque a complementar é que vai vir com esse espaço, olha só, para você trabalhar com, você já deixa montado o stipper da sistêmica, stipper auricular, técnica de correntinha, estímulo duplo de um lado e estímulo simples do outro lado. Esses aqui, antes que me perguntem, né, que eu estou aqui com um pouquinho ainda de pinguinho de cristal, esses pinguinhos de cristais aqui são joinhas de unha, tá, gente? Que a professora coloca em cima do cristal, então embaixo tem o cristal, olha só. Opa, dá para ver aí? Acho que dá, né? Embaixo tem um cristal, a joinha precisa ficar bem em cima do cristal para fazer o estímulo na orelha. Essa joinha ela é só decorativa. Principalmente as menininhas, né? Colocam um pontinho desse pontinho de cristal, elas amam mesmo, assim, gostam, sabe? Curtem bastante. Eu acabei criando esses, né, pinguinhos de cristal para colocar nas menininhas e as grandinhas também queriam sair da sala sempre com um pinguinho de cristal ali junto na auriculoterapia. É bem legal, viu? Então, a outra placa, essa placa comum, ela vem só com a parte de um estímulo e 2 estímulos. E a placa complementar é que vem com essas opções extras e que, nossa, né, faz muita diferença na hora do uso, certo? Se você ainda não comprou, vai comprar material, anota aí. Nós temos vários modelos de apalpador, mas o apalpador eu indico que você compre com mola.
quando a gente fala, e se você ainda não comprou e vai adquirir, compra esse apalpador com rolete. Na verdade, esse apalpador rolete, ele é um instrumento usado na acupuntura japonesa para pediatria, para estímulos de pontos de bebê. Esse rolinho, tá? É massageador, para massagear as costinhas do bebê. Enfim, a função desse roletezinho aqui está dentro da acupuntura pediátrica japonesa. Lembra que todos os cursos que eu faço vêm para auriculoterapia. Aí a professora vem, né, traz essa adaptação desse apalpador rolete para auriculoterapia. Então, eu amo ele, porque nós vamos, antes de colocar pontos, estimular a orelha. E aí ele é maravilhoso para fazer a massagem, tá? É muito gostoso fazer a massagem com essa partezinha aqui, tá? E esse aqui a gente trabalha, usa o apalpador. Gente, apalpador, ele vem com uma molinha. Sabe por quê? Eu vou pegar o outro aqui para mostrar para vocês melhor aqui. Olha só. Ele vem com uma molinha que é para você, ao tocar a orelha, é para você fazer uma, né? É para não ficar duro ali, para não machucar. Então, ele dá essa flexibilidade para você fazer investigação, certo? Então, não é para. Tem gente que acha que o apalpador vem com mola para fazer isso aqui, ó. Não é para fazer isso. Se você fizer isso, todos os pontos vão doer, você vai machucar a paciente e vai perder informação real do pavilhão auricular. Então, a apalpador não é para né, apertar forte até o final da molinha. Ele realmente é sutil o toque e a molinha ela vem já com a finalidade de dar essa flexibilidade, de não ficar algo duro, tá? Tocando na orelha. Nós temos alguns modelos de apalpadores sem mola. Eu não aconselho, principalmente para quem vai iniciar, porque você tem que ter um toque muito sutil de acordo com essa flexibilidade. Então, com molinha já vem com essa flexibilidade para você, certo? É bem legal. Fabiana, a placa vermelha é placa complementar, certo? Placa complementar. Outra coisa que vocês vão precisar comprar, e tudo isso é material, como eu digo, barato, viu, gente? Olha só, a pinça ela precisa ser muito boa, tá? Escolha uma pinça de auriculoterapia, né? Que seja boa. A pinça ela tem a finalidade de você pegar, olha só, aqui, né? O material aqui da plaquinha para pôr na orelha. Então, ela precisa ser uma pinça que pegue muito bem. Por isso, eu vou indicar para vocês essa da Dux, que eu acho ela ótima, tá? Na verdade, todos os materiais da Dux realmente são materiais assim que eu super indico vocês comprarem para que vocês possam estar usando na auriculoterapia, porque é de grande qualidade. Se você vem para auriculoterapia avaliativa, você vai precisar também, gente, é a única que usa, tá? Professora, eu sou de outra auriculoterapia, tudo bem. Então, você não vai usar isso aqui. Na auriculoterapia avaliativa, a gente usa muito esse instrumento aqui, que é uma lanterna clínica de luz branca, não de luz amarela, tá? Então, olha só, é uma lanterna clínica, olha aqui, ok? Então, a gente usa para fazer investigação para a técnica de matar raiz. Olha como que ela dá ela clareia toda a parte da orelha. Eu estou com ela atrás, né? Então, ela faz um clareamento aí, joga uma luz, onde a gente faz uma investigação. Lembrando que a auriculoterapia avaliativa, a gente trabalha, né, a partir dos sinais que a orelha apresenta. Então, esse instrumento nos auxilia muito na busca, tá? Por essas alterações aí, certo? Então, se você é da auriculoterapia avaliativa, já sabe que você, né, professor, eu quero conhecer a auriculoterapia avaliativa, quero comprar material. A lanterna clínica de luz branca também é fundamental para usar na auriculoterapia, ok? E aí nós temos outros materiais que nós podemos usar, como estímulo elétrico e o laser, né? O laser, gente, olha só, eu tenho esse aqui, que é da Acupuncture, né? Então aqui ele tá desligadinho, mas vou mostrar a caneta para vocês. O laser, ele professora, faz diferença o teu laser? Eu falo assim, primeiro tenha uma carteira de pacientes, né? E aí depois você vai, a não ser que você tenha um dinheiro guardado, você quer investir na sua profissão,
é sim um excelente investimento. Ele vai ser melhor do que os outros materiais? Não, mas ele vai ser tão bom quanto. Vamos pensar naquele caso que eu falei, olha, praticamente o único recurso, né? Agulha filiforme para você usar num caso onde a orelha é extremamente oleosa. Mas e se esse paciente tem a orelha oleosa e tem trauma de agulha? Como que você vai fazer para fazer a auriculoterapia nele? Aí entra o recurso laser, tá? Se você pega uma orelha que está toda machucada, você não pode pôr estímulo, aí entra o recurso laser. Se você pega tratamento com crianças que tira os estímulos, que não deixa, aí tratamento com laser. Então, sim, é um diferencial, né? Mas ele vai fazer o estímulo nos pontos tanto quanto os demais materiais. Professor, não é tirando, né, alguns materiais específicos, como sementes, enfim, que tem uma função determinada específica, mas quando eu pego o stipper, quando eu pego o cristal, quando eu pego o laser, tá, agulhinhas, quando eu pego esses materiais para fazer um olhar comparativo, não é o material que vai fazer a diferença no tratamento. O que vai fazer a diferença no tratamento é você fazer a escolha certa dos pontos que você vai colocar. Tá? Aí sim, porque o laser ele vai fazer um estímulo, assim como um cristal, assim como uma agulha, tá? Então é o mesmo estímulo. Só que em algumas situações nós não temos como usar alguns materiais e o laser entra muito bem. Tratamentos de pele como psoríase, tá? Esse com certeza vai ser o melhor recurso também. Então nós temos alguns recursos, algumas situações onde o laser ele vai entrar praticamente como o único recurso que eu posso usar em alguns casos, certo? Então, sim, quando você puder fazer um investimento, é um investimento legal, ok? Vocês perceberam, gente, o quanto a gente tem uma amplitude, um leque grande de materiais para serem usados como estímulo na auriculoterapia? Infelizmente, ainda nós temos aí o uso de semente generalizado. Eu falo infelizmente, não porque elas vão fazer efeito, porque em alguns casos elas vão piorar o quadro do paciente e o auriculoterapeuta talvez não vai nem entender o porquê, nem vai saber relacionar isso, certo? Porque ela é o material mais baratinho que nós temos. Mas olha só, mesmo esses materiais que a gente fala que são os mais caros, como cristal, como stipper, ainda são materiais baratos, né? Então, invista em qualidade no seu atendimento. Com certeza, a qualidade vai fazer o diferencial. Paula, quanto tempo de laser em cada ponto depende da potência de cada aparelho, tá? Então, você vai regular de 2 joules a 3 joules, né? No 2 joules, se o meu aparelho ele regula número quebrado, então dá para pôr 2 joules e meio, né? Mas nem todo aparelho oferece essa opção. Então, 2 ou 3 joules e aí, normalmente, o aparelho ele vai dar o tempo de acordo com a potência que o aparelho tem, tá? O meu aparelho é o Acupuncture, Fabiana. Olha só. É um Acupuncture da Ecofibras. Eu fiz a opção pelo Acupuncture devido às programações de frequência, como eu sou acupunturista, né? Então, tem as programações de frequência de todos os canais, de todos os meridianos, enfim, certo? Deixa eu só ver aqui, Claudiane. Eu posso comprar só os cristais, então, para não errar? Claudiane, vamos lá. Muito boa sua pergunta. O cristal deixa como carro-chefe aquele material que você vai ter para estar usando em todas as situações, mas vai chegar, com certeza, nessa fila de pacientes, alguns pacientes onde o cristal não vai ser o único material viável a ser usado, tá? Por exemplo, nós vamos pensar, chegou um paciente hipersensível, tá com dor na coluna. Você vai pôr uma correntinha na área da coluna. E aí, esse paciente tem uma sensibilidade muito grande à dor. Ele não vai conseguir ficar com os pontos na orelha porque vai doer muito. Porque se você tem dor na coluna,
a orelha vai estar refletindo dor também. A pressão em cima vai fazer doer muito. E talvez, na sensibilidade dele, ele não vai conseguir ficar com esses pontos. Aí você precisa ter um stipper como recurso. Tá? Se você não tiver um laser, alguma coisa, vai ter que ter um stipper como recurso. Então, tenha outros materiais como recurso para, né, alguns pacientes que vão chegar e vão precisar mais de outro material. Já tive paciente que com cristal a gente não conseguiu acender o calor daquele paciente, o frio estava extremo naquele organismo. Nós conseguimos acender calor somente com semente, tá? Então, sempre tenha um pouquinho de cada, né? E um carro-chefe para você trabalhar sempre. Então, o profissional sempre precisa ter uma carta na manga, tá? Senão ele fica muito limitado, né? Então, tenha sempre carta na manga. Agora, se você tiver, olha só, materiais que eu falo que não pode faltar para você é o cristal, deixa como carro-chefe, é um material barato e que pode usar em todas as situações. Tenha um pouquinho de semente, tenha stipper, tenha moxa, tenha lanceta, né? Então, tenha um pouquinho de cada, tá? Porque em algum caso você realmente vai precisar de um outro material. Deixa eu só ver aqui. Mas qualquer pessoa pode aplicar o laser ou tem que ter uma graduação? De forma nenhuma tem que ter graduação para fazer aplicação de laser. Tem que ter um curso que te ensinou a usar o laser, tá? Mas aí sim, num curso de auriculoterapia, vocês vão passar, né? Tipo, tem o Entendendo a Auriculoterapia, assim como tem outros cursos, mas todo curso de auriculoterapia, o professor precisa passar para vocês, é claro, o uso de cada material, né? Inclusive o uso do laser também, tá? E a partir do momento que você tem na sua grade curricular, né? Você vai pegar um certificado, vai ver atrás do certificado, a grade curricular, todos os tópicos, todos os módulos que você estudou, e você tem ali nessa grade de certificação que você passou pelo módulo de laser, você pode estar usando o laser sim, certo? A melhor semente, qualquer semente vai ter o mesmo efeito de tonificação, tá? A cousa ainda seja, né, a mais neutra. Vamos ver aqui. Com certeza pode usar em crianças. A auriculoterapia, ela pode ser usada desde recém-nascido, tá? Gestante, então bebê já, né, na barriga da mamãe, recém-nascido, então qualquer idade pode receber a auriculoterapia, certo? Ana, como você percebe que o cristal não teve o efeito desejado e precisa mudar para semente na mesma sessão ou na próxima através de resultados? Ou pergunta boa, Ana Cristina. Olha só, a auriculoterapia, é claro que vocês vão entender, nós vamos ter muitas aulas, né? Então, a auriculoterapia, ela trata tudo, mas nós temos algumas coisas que nós conseguimos um objetivo, né? A gente chega no objetivo de tratamento, algumas coisas nós damos qualidade de vida para o paciente, tá? Tudo aquilo que está no DING pré, ninguém trata, tudo aquilo que está no DING pós, a gente trata tanto dentro da medicina ocidental quanto oriental, segue essa mesma proposta. Certo? Agora, como eu percebo que não fez efeito, eu percebo na primeira sessão, na mesma sessão que eu estou fazendo. Não deixem para ver se deu resultado depois que o paciente foi para casa, gente. Resultado de auriculoterapia a gente tem que ver na hora que a gente está fazendo a aplicação. Quer só vamos lá, vamos fazer um exercício para você entender, tá? O paciente se deitou na maca, você fez toda a anamnese, levou o paciente para a maca, fez todo o processo de auriculoterapia. Vamos pensar que o seu paciente estava com dor. Faz comigo, eu quero, por isso que eu falo, vamos comigo. Agora, todo mundo que está acompanhando, vamos fazer um exercício junto, só para entender melhor a explicação. Vamos pensar que o paciente chegou com dor no pescoço, tá com o pescoço travado. Tem alguém acompanhando aqui agora que está sentindo dor na região do pescoço, uma dor muscular na região, uma tensão na área do pescoço? Área do pescoço, porque é a área que vocês conseguem ver em mim aqui para que eu possa mostrar para vocês. Tem alguém que está com dor na cervical, no pescoço? Coloca aqui para mim para eu ver se tem alguém para a gente fazer o teste aqui agora, certo? Como funciona a auriculoterapia e por como a gente tem que testar o paciente. Até que vocês vão vendo aí se tem alguém com pescoço para me colocar no chat, tá?
pensa que você atendeu alguém que estava com o braço travado, não está movimentando o braço. Você vem com a auriculoterapia, vai colocar os pontos, vai pedir para o paciente movimentar o braço e até que o paciente não soltar o braço, você vai estar trabalhando até ele movimentar o braço naquela sessão, tá? Então você precisa ver resultado na hora. Você fez todo o estímulo, não gerou aquecimento, a orelha não mudou de cor, tá? Você não viu esse calor subir na orelha, pode mudar o material e mudar a técnica. Tá errado. Tem que fazer resultado na hora. Opa, tem uma galerinha boa aqui. Ótimo. Vamos lá. Todo mundo, tem um monte de gente aqui com dor no pescoço. Agora comigo. Então, vamos ver como que funciona esse negócio de auriculoterapia, da gente ver na hora se funciona. O procedimento que eu vou ensinar para vocês aqui, nós não estamos aplicando material de estímulo, não estamos fazendo técnicas de tratamento. Mas eu vou passar para vocês agora uma técnica emergencial para a gente aliviar a dor dessas pessoas que estão aqui, né, acompanhando ao vivo comigo, certo? Façam isso comigo. A região cervical e pescoço é essa região aqui, olha, da orelha. Lembra? Cervical, aqui a gente tem a coluna. Então, na parte mais baixa, a gente tem a parte mais alta da coluna. Então, essa parte aqui é região cervical, não é essa aqui, tá? A gente é subindo, olha, bem nessa região aqui. Opa, olha aqui, bem nessa área aqui, onde a gente começa o anti-hélix, ok? Você que tá com dor, a sua orelha vai doer bastante nessa região. Por quê? Porque aqui é o reflexo daqui. Tá? Então, a orelha está refletindo a dor que está nesse local. Você vai pegar comigo agora, olha, seu indicador na frente, seu polegar atrás, e você vai apertar essa região dos dois lados. Olha só. Você vai massagear. Professora, tá doendo pra caramba. A minha não tá doendo porque eu não estou com dor aqui, tá? Né, quem tá com dor vai realmente doer a orelha, certo? Vai apertar forte, o mais forte que você aguentar, tá? E vai puxar a orelha para fora um pouquinho e vai fazer movimento circular com seu indicador, apoiando o seu polegar atrás. Dói, professora, dói, tá? Então vai puxando, olha, vai fazendo esse movimento circular e puxando para fora. Olha só, puxando para fora, igual eu estou fazendo aqui. Tá me acompanhando fazendo? Vai fazer isso o mais rápido que você conseguir, né? E aí você vai, tá? Dar uma pausa e vai movimentar o pescoço de um lado para o outro, tá? Dá uns 3 movimentos, vai movimentar o pescoço, frente e trás. O movimento é fundamental e vai voltar para sua orelha. Vai fazer mais um minutinho, 30 segundos a 1 minuto desse movimento, puxando, soltando essa região aqui, certo? Olha só, tem que pegar o lugar certo, ok? Faça isso uma sequência de umas 3 vezes, 4 vezes, e me dá um feedback aqui no chat quanto aliviou a dor do seu pescoço agora. Olha só, gente, legal fazer ao vivo, né? Muito bom isso. Então, faz essa massagem, tá? Não vão mais precisar tomar relaxante muscular, né? Doeu o pescoço, massagem, gente. E movimento, tá? Então, massagem, 30 segundos a 1 minuto, movimento no pescoço. E aí, vai me dizer, coloca aqui no chat para mim, quanto aliviou. Então, vamos dar um tempinho, né? Porque tem que fazer aproximadamente 1 minuto, fazer o movimento, fazer de novo, umas 3 vezes seguida, 4 vezes, e daí me diz quanto aliviou a dor que estava no pescoço. Dói pra caramba. A orelha é o reflexo da dor local, Mari, porque não vai doer a orelha se não tiver dor no pescoço. A minha tô apertando aqui, não tá doendo, porque eu não tenho dor, não tô com dor aqui cervical, pescoço, nada. Tá? Mas quem tem dor, dói pra caramba a orelha mesmo, ok? Vamos lá. David, enquanto o pessoal vai fazendo aí o exercício em casa para me dar o feedback, eu vou respondendo o David aqui, viu? Se o paciente tem um problema na coluna, não pode colocar semente cristal? Mas
Deve, deve colocar, David, tá? Deve colocar. Aí a gente vai aprender essas formas de tratamento no decorrer dessas aulas aqui. Deixa eu saber aqui. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ah, doeu, mas agora passou. Ok, vamos lá, gente. Vai colocando para mim aqui quanto aliviou de dor, tá? A gente consegue fazer. Esse aqui é só, né, uma amostrinha de cervical, tá? Mas é claro, a gente consegue fazer todo tipo de tratamento. Não tem, gente. Eu trabalho com várias técnicas diferentes, mas não tem melhor que a auriculoterapia para dor na coluna, seja em qualquer parte que tiver, tá? Então, se você fizer o procedimento certo, com certeza, tá? Você vai ter um resultado imediato. Então, não deixa a paciente ir embora para ver se deu resultado. O paciente tem que sair da sua sala com o resultado, ok? A orelha ficou quente, cadê? Pessoal, doeu muito, mas deu um alívio incrível, né, Magna? É isso aí, viu? Por aí, gente. Vamos lá. Aliviou 70%. Olha que legal, porque dor está descendo para a escápula. Rosângela, foi maravilhoso você colocar isso aqui, porque isso é muito comum acontecer, tá? Quando a gente começa a movimentar, a dor está aqui, porque tem bloqueio de circulação de energia na região. E quando você começa a fazer a massagem na orelha, você ativa a circulação daquela área correspondente. E é muito comum, quando a gente vai tratar a dor mudar de lugar. E aí você vai tendo que acompanhar os pontos de acordo com o lugar que aquela dor migrou até que ela suma, tá? Então é muito interessante quando a gente faz isso. Melhorou bastante, olha que legal, melhora de 80%, maravilhoso, passou mesmo a dor, né? Então é legal vocês acompanharem isso. Isso aqui é só um tratamento rapidinho aqui que nós fizemos. Imagina realmente um processo terapêutico onde você vai associar isso, né? Realmente fazer de forma profissional. Quando muitas vezes a gente precisa fazer um ponto de sangria para aliviar realmente total essa dor, outras vezes a gente tem que gerar aquecimento no local, então cada caso, né, acaba sendo diferente. 80% de alívio, né? Mais um pouquinho aí, gente, vocês zeram, tá? Mais um pouquinho, zera. Kátia, doeu muito a orelha, mas tive um relaxamento muito bom. Olha só, tem uma lesão na cervical e foi muito bom, legal, gente. E aí, o pessoal que está falando da lombar aqui, tá? A lombar, gente, a região de lombar é essa aqui mais em cima, olha só, mais em cima. Então, massagear bastante vai ajudar também. Só que quando a gente fala de lombar, a cervical, ela mais local. A lombar, muitas vezes, a dor que está sendo gerada na lombar, ela está vindo por uma fraqueza no rim. E aí, muitas vezes, só o local não alivia tanto a lombar, porque daí precisa fazer tonificação de rim para aliviar a dor que está na lombar. Então, varia muito de uma pessoa para outra, certo? Esse teste eu faço com o paciente deitado na maca, pode ser, tá? Pode ser. Gente, eu fiz uma vez, eu estava dando uma aula em ambulatório, né? E aí um aluno foi atender um paciente que foi muito legal. O paciente falou assim: "Ah, eu vim aqui, mas ó, já estou desanimado, meu braço não mexe mesmo, não movimenta do lugar, né? Já não acredito nessas coisas, mas falaram para mim que vim aqui, eu vim." Eu acho muito engraçado porque a sinceridade do paciente já chegar, né? Falando assim. Falei, vamos lá então. Primeiro, nós vamos movimentar o seu braço para depois começar a tratar o seu braço. Então, a gente dá prioridade à emergência, né? Aí nós começamos o processo. Eu falei, vou liberar massageando e depois a gente vai fazer o tratamento. Como ele tinha uma estagnação muito grande com calor, nós fizemos um período de massagem, orientei o aluno e aí nós terminamos com sangria, como vocês viram na abertura desse vídeo aqui, certo? Uma sangria mais avançada. Então, nós fomos fazendo e o paciente erguendo o braço. Nós fomos fazendo o paciente movimentando o braço. O procedimento com esse paciente demorou em torno de meia hora, tá? Para a gente liberar o movimento do braço dele
E agora vocês imaginam a cara que o paciente ficou. Uau, como assim? Mexendo na minha orelha, meu braço está movimentando, eu ergui. Mas como eu sei que liberou? Porque eu tive que fazer o teste o antes e o depois, né? Então, chegou. Até que nível esse paciente ergueu o braço? Mede, né? Se você tiver um goniômetro, se você for fisioterapeuta, enfim, pode fazer a medição anterior e a medição depois para ver a evolução em uma sessão. Nesse caso, a gente conseguiu liberar praticamente total o movimento do paciente, tá? Então, só numa sessão ali, expliquei para ele que nós fizemos um procedimento de emergência e que o tratamento seria uma sequência, um acompanhamento. Ele entendeu perfeitamente, saiu feliz da vida. Então, a auriculoterapia é isso. Bem feita, o resultado é instantâneo, né? Quando a gente fala de dor, de travamento, de coisas agudas. Agora, quando nós falamos de procedimento de dor crônica, doenças crônicas, nós temos que ver resultado desde a primeira sessão, porém o acompanhamento é mais prolongado. Então, tem que ter com certeza esse discernimento. E quando nós falamos de constituição genética, nós estamos falando de condição que nós não vamos chegar no objetivo, né, final de liberação total, mas que nós vamos dar uma qualidade de vida para o paciente e eu preciso entender todas essas etapas para poder fazer melhor. E quando são questões emocionais, como saber se está melhorando? Né? As questões emocionais, a gente vai acompanhar a evolução da orelha, não vai se resolver em uma sessão, tá? A gente vai acompanhar a evolução pela orelha e relato verbal do paciente. Pessoal, deu para aprender alguma coisinha nessa introdução? Hoje foi só uma introdução na auriculoterapia, foi só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a auriculoterapia. A aula de amanhã, nós vamos ver localização de pontos, vocês vão ver, né, uma forma bem dinâmica de aprender localização de pontos e que se torna muito fácil. Não é difícil a gente fazer localização de pontos auriculares. E eu vou passar para vocês essas estratégias amanhã. Quem não imprimiu a apostila, imprima. Lá tem orelhinha para vocês acompanhar a aula de amanhã também, tá? Então, aquela apostila tem conteúdos aí para vocês fazerem atividade da aula de hoje e da aula de amanhã. Então, para finalizar aqui, né? Quem gostou, deixa no comentário, gostei da aula, coloca o que você mais gostou dessa aula de hoje aí. E para finalizar a nossa aula, deixo como sempre, uma mensagem para vocês, tirada aí de Provérbios 16:16. Gente, quem escreveu Provérbios foi Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na Terra. Se a gente está falando de sabedoria em pessoa, né? É claro que a gente tem que buscar esses recursos. Poxa, eu quero aprender com quem? Com quem está lá para trás ou com quem está lá na frente? Eu gosto muito de buscar provérbios, justamente, né? Porque é uma pessoa com sabedoria que passa esses ensinamentos. Então ele deixa escrito em Provérbios 16:16 assim: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento, em algumas versões está escrito conhecimento, do que prata, né? Porque quando a gente essa frase ela me fez lembrar muito de muitos profissionais, né? Que vivem correndo atrás de recursos financeiros, vivem correndo atrás de dinheiro, né? E aí, literalmente, vai passar a vida correndo atrás disso. Quando você dá prioridade em conhecimento e sabedoria, tá? Porque a sabedoria nada mais é que pôr em prática aquilo que você conheceu. Então, para desenvolver sabedoria, você tem que ter conhecimento, né? Eu preciso estudar, conhecer, e aí desenvolver na prática se torna uma sabedoria. Fazer um uso na prática do meu conhecimento se torna sabedoria. Então, gente, busca sabedoria. O dinheiro vai vir por consequência da sua qualificação, né? Vai vir por consequência daquilo que você conhece. Então, primeiro passo é aprender, é entender, é conhecer e se tornar sábio. E a partir daí,
tudo é uma consequência. Deixo aí para vocês a mensagem de hoje, para vocês refletirem um pouquinho, né? Com certeza é muito mais valioso o conhecimento do que o ouro. Então, fica essa mensagem final. Gente, ó, beijo no coração e até amanhã. Tem mais, né? Amanhã. Imagina a semana inteira juntinho aqui, gente. Mas muita coisa para vocês aprenderem essa semana aqui comigo, viu? Beijo no coração, gente. E olha só, vou lá agora interagir com vocês lá nos grupos, viu? Vamos lá.